Olá, aluno, povo do primeiro ano do ensino médio. Quanto tempo, né? Que a professora Lorena que vos fala e a gente vai fazer uma mini revisão nesse módulo 1 sobre o que a gente estava vendo, né? Então a gente iniciou o ano falando um pouco sobre a disciplina de história, a importância de estudar história, a valorização da memória, né, histórica da sociedade, as variáveis da ciência histórica, né, como o tempo. A gente conversou bastante sobre o tempo, a importância, né, a importância e a impossibilidade do tempo histórico, né? Então é um grande empecilho, sempre foi um recalque muito grande da ciência histórica, como lidar com o tempo, né? Como reconstruir um tempo que seja total. Não existe isso, né? Isso é uma impossibilidade da história. E a gente começou então a vislumbrar algumas representações sobre a origem da vida humana, né? A gente viu um pouco de filosofia indígena, né? Essa mitologia indígena, mitologia africana, a gente viu algumas coisas, mas o aluno, ele, a partir do vetor de colonialidade, ele foca muito na mitologia grega, né? Como se fosse a única mitologia que existisse. Então essa construção mitológica, ela está presente em qualquer cultura, né, que tenha uma memória preservada da sua história, né, assim, do seu ser, como essas culturas se veem, né, assim, muito expresso na mitologia. O fato dos povos indígenas de alguma etnia na Amazônia dizer, nós somos descendentes das onças. Porra, claro que ninguém descende de uma onça. Mas se você se aprofunda na, 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 na construção simbólica do que aquilo reverencia na onça como predador máximo na hierarquia florestal, na dificuldade que é conviver em harmonia com o felino, respeitando ele como inimigo, né, a superioridade do inimigo. Você vê isso em você, na sua cultura, né, espelhado na sua cultura. Isso é muito bonito, né, para o aluno como ser humano entender que não existem só uma verdade religiosa, filosófica. Existem múltiplas escolhas, né, múltiplas visões. Então, nessa época, então, a gente começou a ver um pouco do paleolítico, né, também. A gente viu o evolucionismo, o Gênesis na Bíblia também. E a gente começou a discutir sobre o surgimento das espécies de hominídeos, né, a partir de alguns milhões de anos atrás. Então, o aluno, então, ele tem muita dificuldade na pré-história de se aprofundar num envolvimento com o conteúdo a partir de seus valores cristãos, né? Isso é também um resultado de colonialidade, né? Uma supremacia de uma concepção bíblica de que a gente que é mulher surgiu da costela do homem, de um sopro de Deus, e que nada foi transformado. Deus criou tudo do jeito que está e quem não acredita nisso, em Adão e Eva, os povos que não têm essa crença, eles não podem, eles têm que se modificar dessa compreensão. Tá errado na cabeça do aluno. Ele bloqueia a compreensão, mesmo achando o assunto interessante, né? Você desprezar uma concepção científica para acreditar que da costela do homem, plim, Deus criou a mulher, é uma coisa muito supérflua. Não é grandiosa no feito de Deus. Ela é supérflua no fazer, né? É supérflua porque ela é negacionista ao ignorar as provas arqueológicas dessas existências anteriores. Então, o aluno, ele não pode resistir a esse componente da disciplina de história no primeiro ano, né? Mas isso é o que a gente vê, né? Eu, como professora há muitos anos na educação básica, eu vejo uma resistência muito grande assim dos alunos
quando a gente começa a falar sobre o evolucionismo. Mesmo você tendo as suas crenças, não impede você de se aprofundar nesse tipo de verdade. E você conhecer essa verdade. Né? E você respeitar quem tem esse tipo de compreensão. Ok? Sendo que o nosso sistema de dominação moral, política, às vezes, está relacionada com alguns vínculos, né, enraizamentos filosóficos muito retrógrados, né, como essas concepções que estão na Bíblia, né, ou no Alcorão também, né, são livros sagrados, o Torá do judeu, todos têm um Antigo Testamento, uma parte ancestral muito comum ali do florescimento da urbanização indo-europeia ali, né, no Oriente Médio, Babilônia, Egito e pá. Então é o que valeu, né, como verdade ancestral ali, Adão e Eva, mas a gente tem que abrir a cabeça e aceitar, porque a nossa realidade presente, ela é multidimensional, né? Quem tem um entendimento bilateral, quem se prender às dualidades, vai ter muita dificuldade ao longo da vida ou vai fazer parte de processos negacionistas ou processos de resistência à amplitude desse conhecimento científico, da divulgação, da aprendizagem desse conhecimento científico. Então, o aluno ele tem que se abrir e aceitar isso de forma pacífica, né? A discussão, o diálogo na escola, né? Sobre esses temas. Então, a gente vê que dentro do conhecimento da psicologia mesmo, nós temos um lado instintivo, animal, biológico muito forte e protegido por uma couraça cultural também muito forte. Né? Que, às vezes, em algumas especificidades, diferenciações, a couraça é mais grossa ali, a resistência é maior a entender as coisas que estão acontecendo ali. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em patriarcado, em desconstrução dessas estruturas ancestrais, né, culturais, assim, a gente acha que não é possível, por achar que a mulher é um ser biologicamente inferior ao homem, né, assim. Mas a gente vê que é totalmente cultural, quando a gente estuda a pré-história, que é riquíssima, né, nessa contextualização de sociedades humanas muito diferente do que a gente imagina, porque a gente era diferente também biologicamente, né? O Homo sapiens sapiens é uma coisa muito recente, 200 mil, 100 mil anos. Então conviveram muitas espécies ao mesmo tempo de seres humanos. E a que predominou foi o caçador-coletor Homo sapiens sapiens. Até o Neandertal, a gente tem uma parte genética muito forte na gente, Neandertal, mas culturalmente falando, o Homo sapiens sapiens, ele dominou essa evolução biológica humana, acompanhou, né? Sendo que nesse processo houve uma multiplicidade dessas representações culturais incríveis, assim, que tinha muito a ver, né, com essas relações geográficas, políticas que iam sendo estabelecidas com a natureza. Então o ser humano passa a controlar a natureza com o fogo, a agricultura, né, a explorar e se defender com as armas, com a indústria lítica, depois a indústria, né, da era dos metais, dominando metalurgia. E surgem então as estruturas de pedra, né? Você deixa de habitar a caverna, a cabana, para você habitar e estruturar sociedades urbanizadas. Então, na próxima aula a gente vai ver esse processo lá no Egito e na Mesopotâmia.